Você que tem a sua Bíblia, meu querido irmão, vamos abrir, vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e no verso 37. Também no capítulo 24, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 37. A Bíblia diz, Jesus dizendo, com referência a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando aproximaram-se os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos para a minha vida, me abençoe e peça a Deus que modifique a minha vida e a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida, Pai. A tua palavra, Senhor, ela é eficaz para fazer o que apraz o teu coração, Pai. Então, em nome de Jesus eu te peço, transforma a nossa vida através dela, transforma o nosso caráter, transforma o nosso ser, dá-nos, Senhor, uma base sólida, Pai, para caminharmos mais esse resto de semana, em nome de Jesus te pedimos, para a tua honra e glória te agradecemos, amém e amém, Jesus. Meus queridos, nós lemos 3 passagens, uma que Jesus se refere especificamente a Israel, mas também nós colocaremos perante a nossa vida hoje. Outra que os discípulos vêm diante do Senhor e perguntam ao Senhor, quando todas essas coisas iriam acontecer. Era uma dúvida pertinente dos discípulos, era o que eles mais se preocupavam naquele momento. Nós vivemos, meus irmãos, um tempo de expectativas por resoluções, por justiça, por um futuro melhor, por uma vida melhor, uma vida mais tranquila, ou para um país melhor. Por isso nós oramos todos os dias. E hoje, de propósito, nós não oramos pela nação brasileira, porque vamos orar no futuro, no final desse culto. E não sabemos, meus irmãos, como as coisas ficarão, como a longo prazo ficarão as coisas, como a curto prazo as coisas ficarão. Isso tem trazido tanta preocupação nos nossos corações. Não sabemos nem como as coisas ficarão nos próximos 30 dias. Nós não sabemos. E a pergunta que fica, meus irmãos, é em todos os nossos corações, de igual modo, como ficará o próximo ano? Como será? Faltará comida, meus irmãos? Será que faltará comida? Eu me recordo que da última vez, quando houve uma contaminação pelo Covid, e as pessoas falaram que a comida ia acabar, então, em casa nós compramos 5 quilos de arroz. E o arroz chegou quase a estragar em casa, meus irmãos. Porque a preocupação se torna grande perante as notícias. Nós nos perguntamos, será que vai faltar gasolina? E na semana passada, então, eu peguei o carro e fui e comprei alguns galões de gasolina.
E a gasolina, se ela ficar guardada, ela vai se perdendo, ela perde a sua octanagem. Então, já comecei a usar a gasolina. É Deus mostrando que toda a preocupação que nós podemos ter, como a palavra diz, não vai aumentar um côvado da nossa estatura. Então nós perguntamos, será que vai faltar trabalho, subsídio? Entraremos num sistema socialista, meus irmãos, será? Será que entraremos num sistema antidemocrático? São palavras que se falam todos os dias, caminhando para um sistema comunista. Será que isso vai acontecer? Como acontece hoje na China, as pessoas presas nos seus prédios, trancadas, e quando um prédio pega fogo, eles não conseguem sair e todos morrem. Será que é isso que vai acontecer, meus irmãos? É a preocupação do nosso coração, mas quando olhamos para o texto, não era a preocupação do coração dos apóstolos. Eles queriam saber quando as coisas iriam acontecer, quando seria a volta do Senhor, quando tudo isso que Jesus disse iria acontecer, meus irmãos. O Espírito Santo deseja hoje, é que o nosso coração se volte para algo que é certo que vai acontecer. Não para algo que eu temo, então eu vou, compro a comida e de repente acontece ou não acontece. Não para algo que eu temo, então eu vou, compro a gasolina, estoco a gasolina e aquilo não acontece. Não são essas coisas que o Espírito Santo deseja hoje, em primeiro lugar, que nós nos atentemos. Meus irmãos, de todas as palavras desta Bíblia Sagrada, no último versículo dela, eu sempre digo, e vou ler mais uma vez a vocês nessa manhã, há uma promessa, há algo concreto, algo que vai acontecer. Capítulo 22 de Apocalipse, no verso 20, diz: aquele que dá testemunho de todas essas coisas, de todas as coisas que estão escritas nesse livro, aquele que dá testemunho de todas essas coisas diz: certamente, 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 em breve eu virei. Em breve eu virei. Certamente é uma certeza, por isso nós estamos clamando aqui, o Espírito Santo está falando ao nosso coração, que há coisas mais importantes que devemos voltar o nosso espírito, que devemos tornar ao Senhor, como a palavra diz, vinde, tornemos ao Senhor. Tornemos ao Senhor. O texto começa a dizer, meus irmãos, e antes de eu continuar, eu gostaria de fazer uma oração junto com você e junto com a casa que nos assiste, para que o Espírito Santo tire essa preocupação do nosso coração, preocupação que fica 24 horas no nosso coração. Feche os olhos comigo, peça a Deus, Deus tira do meu coração essa preocupação, até para que o Senhor fale comigo e me dê direção hoje em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai. E me coloco, Senhor, Pai, debaixo do Senhor também, porque eu necessito dessa oração. Pai, tira toda a preocupação do nosso coração, Pai. Tira, Senhor, Pai, a preocupação, Senhor, que vem, Pai, diante da nossa família, da nossa casa, das notícias que vêm à nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai até esta casa agora que nos assiste, tira, Pai, toda a preocupação, caia por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor não é Deus de dúvidas, o Senhor é Deus de certezas. Em nome de Jesus, Pai, abra nossa mente para o dia, Senhor, que o Senhor virá e nos levará, Pai, para uma vida eterna junto com o Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo essa oração diante da minha vida. Em nome de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo disse, meus irmãos, no livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, no verso 19, veja o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos alertando aqui, dizendo que se a nossa esperança, meus irmãos, em Cristo, no nosso Senhor, se limita apenas nesta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está querendo dizer, se as nossas preocupações, se a preocupação desta casa que nos assiste, se limita somente a esse tempo, se limita somente a esta vida que estamos vivendo,
a falta de combustível, a falta de alimento, há um sistema novo que vai vir sobre o mundo, ou que já está vindo sobre o mundo. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esse momento, nós não vamos alcançar felicidade, seremos os mais infelizes de todos os homens. Paulo estava dizendo que a nossa vida não é esses 80, 90 anos que vamos viver aqui, meus irmãos. Não é somente isso. Eu queria dizer duas coisas aos irmãos. Eu gostaria que isso ficasse marcado na sua alma hoje, te desse base para enfrentar todos esses desafios desses dias que estamos vivendo. Meu querido irmão, há uma eternidade para ser vivida com Jesus Cristo. Há uma eternidade que não se compara, meus irmãos, como diz na Bíblia, que as nossas tribulações não se comparam ao peso da glória que será revelada nas nossas vidas, através de Jesus Cristo. Há um peso de glória, uma eternidade diante dos nossos olhos no futuro. O que vemos hoje, como se vemos num espelho, outro dia veremos face a face o nosso Senhor. Lá não haverá buscas, lá não haverá doenças. A Bíblia diz que lá não haverá morte, somente o nosso Senhor. O sol lá não vai iluminar, a face do nosso Senhor vai nos iluminar. Crê em nome de Jesus. Há uma eternidade vivida com o Senhor. Paulo diz aos romanos, meus irmãos, e muitas pessoas podem dizer, mas a Bíblia pode ser uma história. Você não estava lá quando Paulo escreveu aos romanos, então como você pode saber se é verdade, meus irmãos? 24 horas por dia, 30 dias ao mês, anos e anos, desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a Bíblia diz, o Espírito de Deus, meus irmãos, testifica com o nosso espírito. A Bíblia diz, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. Romanos 8,16, vamos ler aqui, meus irmãos, o que está escrito. Romanos 8, no capítulo 16, a Bíblia diz, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que não é somente essa vida, que as preocupações não são somente aqui. O Espírito de Deus testifica aqui dentro do meu espírito que isso é uma verdade. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A Bíblia diz que Jesus veio como homem, mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele diz, senta aqui, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ele, Jesus, ele é glorificado, e junto com ele nós seremos glorificados também. Essa estrutura que é mortal, que sofre doenças, que sofre dores, ela será coberta de incorruptibilidade, meus irmãos. Ou quando Jesus nos buscarem nas nuvens, ou quando nós partirmos dessa terra, mas nós seremos eternos com o nosso Senhor, ressuscitaremos com Jesus Cristo, creia. Por isso o Espírito Santo está dizendo ao seu coração, tire toda a preocupação de hoje da tua vida. Certamente, em breve Ele voltará. Faça o que a Bíblia está dizendo para você hoje. Tornemos ao Senhor, da posição que você está hoje, de como está a sua vida, de como está a tribulação da tua casa, de como estão as lutas da tua vida, o que você deve fazer hoje, o que a minha vida deve fazer hoje. Tornemos ao Senhor, vamos voltar para o Senhor, vamos ver as coisas que são eternas diante dos nossos olhos. No texto que nós lemos, Jesus diz especificamente a Jerusalém, mas cabe para a nossa vida, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas do Senhor. O que está acontecendo no mundo de hoje, meus irmãos? Os profetas do Senhor, as pessoas que dizem ao mundo a palavra de Deus, estão sendo mortos e apedrejados. O mundo não quer saber mais das coisas de Deus. Mas nesse momento Deus diz a Israel, Israel, quantas vezes, Israel, eu quis, quantas e quantas vezes, eu quis juntar os seus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos, debaixo das suas asas.
Ah, meus irmãos, na minha e na sua vida, quantas vezes o Espírito Santo está clamando? Abra o seu coração hoje, entenda o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes Deus quer juntar você em um lugar seguro, mas nós estamos preocupados com tantas coisas nessa vida. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um esconderijo para nós irmos nessa manhã, há um lugar de refúgio para a minha casa e para a tua casa ir nessa manhã em nome de Jesus. Por isso Jesus disse, vós não quisestes. E ele diz a Israel, a partir de hoje não mais me vereis, até que um dia vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Há uma promessa para Israel. Israel um dia vai reconhecer Jesus Cristo e vai dizer a ele, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, e sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos nele, então o Espírito Santo diz a mim e a tua vida, saia dessa preocupação, vá para esse esconderijo, vá debaixo das asas do Senhor, vá habitar debaixo das asas do Senhor, nesse lugar você vai encontrar segurança. Saia da aflição, saia do temor, saia, meus irmãos, dessa preocupação, tornemos ao Senhor. A Bíblia continua dizendo, no texto que nós lemos, que Jesus diz do seu desejo, eu quantas vezes quis, colocar vocês debaixo das minhas asas. Hoje, meus irmãos, mais uma vez, Jesus Cristo continua dizendo, eu quero que você venha debaixo das minhas asas, nesse lugar haverá segurança, não endureça o seu coração, diante do que o Espírito Santo diz à sua vida e à minha vida, todos nós precisamos ir para esse lugar seguro, para não ficarmos desesperados, para não ficarmos com medo do amanhã, há um lugar seguro, vamos, tornemos para esse lugar. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Isaías, que antes nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu caminho, desgarrados, mas Jesus veio, Ele venceu a morte na cruz, venceu esse mundo, para que nós pudéssemos ir para esse lugar de refúgio, para que nós não sejamos agora ovelhas desgarradas, mas nós temos um pastor, nós temos um mestre e um pastor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No capítulo 24, a Bíblia diz, no verso 3, que no Monte das Oliveiras, a maior preocupação dos discípulos não era se o governo ia mudar, não era se as perseguições que já existiam naquela época, elas iam se intensificar. Eles não estavam preocupados com essas coisas que muitas vezes nós estamos presos aqui nessa terra. Eles entendiam, meus irmãos, que haveria uma volta do Senhor, que Ele voltaria e os levaria para um lugar seguro. Então eles disseram ao Senhor, dize-nos, Pai, dize-nos, quando serão essas coisas? Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Se você continuar lendo o capítulo 24, todos os sinais que Jesus disse para aqueles homens já estão acontecendo nos dias de hoje. Certamente ouvireis de guerras, nós ouvimos e presenciamos todos os dias, e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, haverá pestes. Todas essas coisas, meus irmãos, que Jesus disse para aqueles homens, nós estamos pregando aqui para que a nossa mente acorde para um futuro que já está certo, e está próximo, meus irmãos. Creia em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus diz àqueles homens sobre os sinais, e nós vamos terminar nisso que o Senhor disse. Ele lhes respondeu, versículo 4, vede que ninguém vos engane. Ninguém engane a minha vida, ninguém engane a sua casa, ninguém engane a sua vida hoje em nome de Jesus. Porque ele disse, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O que significa Cristo, meus irmãos? Cristo significa Redentor, Messias, ungido de Deus, aquele que liberta, aquele que sara da situação. Esse é o Cristo.
Quantas coisas estão se colocando à nossa frente, tentando nos enganar, dizendo: eu sou o Cristo. Talvez na minha vida eu tenha algo que eu digo: esse é o Cristo, que pode me redimir. Ou talvez alguém que assuma um país. Você no seu coração traz uma esperança dizendo: aquele é o Cristo que vai nos redimir. Talvez, meus irmãos, o intelecto, o conhecimento do homem leve ele até o ponto que aquilo se transforme num Cristo, que eu posso chegar numa posição, ou eu posso estar num lugar, ou eu sou essa pessoa. Jesus disse: ninguém vos engane, porque muitos irão chegar a vocês, dizendo: eu sou o Cristo. Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, não é um governo, não é um modelo, não é um sistema, meus irmãos, que vai redimir a nossa fé, meus irmãos, na graça do Senhor, na conquista dEle. A nossa fé em Cristo Jesus, que Ele não está morto, mas ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse é o nosso Cristo, é só nele que nós devemos clamar, nós não devemos clamar e esperar de nenhum outro. Jesus disse: enganarão a muitos. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão enganadas, que o futuro vai ser melhor, se alguma coisa ou outra coisa acontecer. Eu digo a você em nome de Jesus, Jesus disse àqueles homens, e tudo está acontecendo nesse momento, e Ele disse a esses homens: é necessário que todas essas coisas aconteçam, é necessário que essas coisas aconteçam, então virá o fim. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o nosso Cristo, aquele que vai vir nos buscar. Só Ele pode nos redimir, só Ele pode nos resgatar. Em nome de Jesus, creia. Toda a preocupação hoje tem que cair por terra em nome de Jesus. Eu convido a minha vida e a sua vida: vinde, tornemos ao Senhor, em nome de Jesus. A nossa esperança está em Cristo, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não se preocupe, meus irmãos, toda a preocupação não vai adiantar nada nas nossas vidas. A terra, o mundo está nas mãos do nosso Senhor. O mundo ele jaz no maligno, mas o cetro está nas mãos do Senhor. Ele comanda essa terra com a sua forte mão, em nome de Jesus. E os caminhos de Deus são caminhos bons para as nossas vidas. Abra o seu coração, tenha certeza, Jesus Cristo virá nos buscar. Esteja preparado para isso. Vá para esse lugar de refúgio. Vá para as asas do nosso Senhor Jesus. Nós cremos em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. O Senhor te trouxe aqui para tirar toda a preocupação do seu coração. Você vai sair desse lugar dizendo: Deus, a minha casa está nas suas mãos. O Senhor é o Cristo. Não há outro Cristo sobre a minha casa. Ah, Senhor, a minha saúde está nas tuas mãos. Não há outro Cristo sobre a minha saúde está nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. O meu futuro, Pai, o final desse ano, o ano seguinte, os dias que estão vindo sobre a nossa terra, estão nas tuas mãos, porque tu és o nosso Cristo. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor que todas as coisas pode fazer, Pai. Senhor, nós declaramos nesse dia, em nome de Jesus, Tu és o nosso Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, para isso nós te pedimos: tira do nosso coração todo o engano, Senhor. Tira do nosso coração toda a esperança falsa. Em nome de Jesus, tira do nosso coração, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Nós não queremos ser enganados. Nós não queremos, Senhor, ó Pai, ser manipulados, Pai, em nome de Jesus. Tu és o nosso Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti. Ah, Senhor, a casa que nos assiste agora, os irmãos que estão aqui,
Em nome de Jesus, Pai, toda preocupação, Pai, do coração, ela caia por terra. Desfaz, Pai. Traz um espírito de paz nesse lugar. Traz, Senhor, ó Pai, o espírito de paz no nosso espírito. Testifica com o nosso espírito, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Cristo, que somos teus filhos, Pai. Somos amados do Pai, que o Senhor cuida de nós, que os teus olhos estão abertos para a nossa vida, que os teus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós oramos sim, Pai. É o nosso papel orar pela nossa nação. É o Brasil que está diante do Senhor. Toda a preocupação, Pai, que esteve sobre o Brasil até o dia de hoje, Pai, nós entregamos nas suas mãos, porque Tu és o Cristo. Ninguém vai nos enganar. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que não seja o Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Pai. Então vem sobre a nossa nação, vem sobre o Brasil, Pai, operando milagres, prodígios, salvação, libertação, Pai, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pai, a salvação a que nós clamamos, opera a salvação no nosso Brasil, opera a salvação na nossa casa, transforma a nossa vida em nome de Jesus. Prepara-nos, Pai, para encontrar com o Senhor, como a Tua palavra diz, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Pai, prepara a nossa vida. Em nome de Jesus, todo engano, Senhor, que vem sobre o nosso coração, Pai, de confiar, Pai, em pessoas, ou confiar, Pai, em situações, hoje, Senhor, o Senhor diz, eu tenho cuidado de vós, eu sou o Deus que cuido da tua casa, eu sou o Deus que cuido dos seus filhos, eu sou o Deus que cuido de ti. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos aqui, Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, no céu, na terra e debaixo da terra. Só o Senhor és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pai. Vem sobre a nossa vida, tirando a preocupação. Não é a notícia que vai nos preocupar, não é, Senhor, ó Pai, os noticiários. Nós cremos no Senhor e na força do teu poder. Operando, Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Se é cura, Pai, que o teu povo precisa, como tantas pessoas estão doentes, Tu és o Cristo, Pai, sobre o nosso corpo. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Recebe cura no teu corpo, recebe cura agora nos teus órgãos, nos teus ossos, em nome de Jesus. Recebe a cura no teu sangue, recebe a cura no teu espírito. O Senhor te cura da depressão, o Senhor te cura da tristeza, o Senhor te cura desta cadeia que te prende do vício, em nome de Jesus. Eu ouço cadeias sendo quebradas aqui nesse lugar. Cura-nos, Pai, Tu és o nosso Cristo, aquele que nos sara e nos cura, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.